e a gente continua então. Quem não estiver assistindo, ou se vocês, por algum motivo, perderem a conexão, a gente retoma ela. Gente, ó, então a nossa aula de hoje aqui, eu vou abordar muito na aula de hoje e nas próximas aulas ainda a questão de fórmulas e funções, tá? Mas eu vou dar condição aí para vocês perceberem que a gente tem vários outros itens que a gente precisa estudar, que a gente precisa conhecer, tá? Então, não vou apresentar tudo isso numa única aula, né? Mas o material que eu deixo aqui para vocês vai dar condição de vocês perceberem esses estudos, tá bom? Então, a nossa aula de hoje aqui ela vai estar pautada basicamente em fórmulas, em funções, e eu vou mostrar o material de apoio das nossas aulas, tá ok? E aí, que se tiverem Ok, alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, não tem problema, podem me interromper aqui, eu paro. Tá combinado? combinado. Legal. Ó, eu vou aqui então falar de fórmulas e funções e depois eu falo sobre as atividades que eu deixei para vocês fazerem, né, aí em casa, e também vou falar das novas atividades. Então, eu estou aqui com o programa aberto, eu estou com a planilha aberta, o Excel. Conseguem ver a tela aí? Sim. Sim. Ótimo, legal. Então, vamos fazer o seguinte, ó, fórmulas, né, ó, fórmulas e funções. Como que a gente trabalha essas operações, tá? As duas formas da gente fazer cálculo aí no Excel é através do uso de fórmulas e funções, tá? Para se fazer esses cálculos, vocês precisam entender muito bem a ideia de célula e de endereço de célula. Esse tema eu tratei na aula passada, então acho que está mais claro para nós. Só como exemplo aqui, eu vou deixar o número 200 aqui, e aqui embaixo eu vou colocar a palavra casa. Então, quando eu pergunto para um aluno, ou quando eu quero ver numa planilha, né, aonde está a palavra casa, né, qual é o endereço, né, que ela está na minha planilha? Eu procuro identificar a coluna que ela está e a linha que ela está. Nesse momento, visualmente falando, a gente consegue dizer que ela está aqui no J9, tá? Mas quando você quiser fazer isso de uma forma muito assertiva, né, assim, com muita certeza, colocando o cursor na célula, se vocês observarem aqui em cima, ó, ele vai dizer onde nós estamos, no J9, e ele vai mostrar o que tem no J9, no caso a palavra casa, tá bom? A mesma coisa vai acontecer quando eu coloco aqui no endereço A3, ó, eu estou no A3 e eu tenho o número 200. Então, para a gente trabalhar com a ideia de formas e funções, esse entendimento ele tem que estar muito claro, tá? Mas acredito que não é na primeira e na segunda vez que a gente tem falado sobre esse assunto, então para vocês eu acho que está um pouco mais claro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui o número 5, embaixo o número 7, o número 9, aqui do lado, ó, vou colocar 2, 8, 4, e tudo isso aqui é só para exemplificar para vocês na aula mesmo. Bom, quero somar esses três valores. Como é que eu faço para somar esses três valores, tá? Pode tirar da tela aí, quem colocou para mim? Fechou a nossa tela aqui. Isso, obrigado. Tá bom. Gente, ó, preciso colocar aqui, ó, a soma desses três. Dá para tirar aí, gente, por favor? Pessoal? Oiê. Oi, obrigado. Está entrando algo na minha tela aqui, então eu preciso que vocês não mexam aí, senão aparece na minha tela aqui, tá? Legal, gente. Tá. Vamos apresentar aqui, então, a forma como eu faço isso através de fórmula, tá bom? Então, eu vou usar aqui, ó, o sinal de igual. Então, tanto na função quanto na fórmula, eu sempre inicio com sinal de igual, tá? O que acontece se você não iniciar com sinal de igual, ó, ele simplesmente ele vai entender que não é para fazer a conta, que não é para fazer o cálculo. Então, é, obrigatório a gente colocar o sinal de igual, ó, senão ele não calcula, tá bom, gente? Então, toda vez que você for fazer um cálculo, uma fórmula, o uso de uma função, a gente inicia
é sempre com o sinal de igual. No nosso caso aqui é para somar, então eu coloco o endereço de cada célula e o sinal de mais e os outros endereços. Quando eu dou Enter, ele soma. Então, isso aqui é o que nós chamamos de fórmula. É uma fórmula simples, porque ela simplesmente está somando os três valores, e é assim que a gente pode fazer. Existe uma forma de fazer isso através do uso de função, né? Como é que a gente faz isso usando função, né? Ou funções? No caso aqui eu vou usar a função soma, né? Ó, uso de fórmulas de função. Vou usar a função soma, ó, igual, soma, abro parênteses, e aí eu preciso colocar o endereço inicial para somar, coloco 2 pontos e o endereço final para ele somar, tá? E aí que no nosso caso é o C7. E aí ele vai e apresenta o uso de... Ele apresenta a nossa soma, tá bom? Eu vou dar Enter aqui, ó, e ele vai apresentar a soma. Naturalmente, aqui a soma é o mesmo valor, é o mesmo resultado. Então, aqui vocês têm um exemplo, ó, do que é uma fórmula, e aqui embaixo, ó, o exemplo de que é uma função. Gente, ó, no Excel existe, pessoal, mais de 20 funções, são dezenas de funções, tá bom? Então, é importante que a gente vá entendendo essas funções mais básicas, tá? Pessoal, está entrando aqui na minha tela novamente uma imagem aí, eu preciso que vocês parem de mexer no Zoom aí, apenas acompanhem a aula. Um monte de flechinha. Então, quem é que pode parar aí e colocar as flechinhas? Quem é que está fazendo aí, gente? Não sou eu. Não é? E agora, Olha como é que a só. gente faz, hein, gente? Não Isso, faz. obrigado. Aí, sumiu do nada. Do mesmo... Pode tirar o resto, por favor? Isso, obrigado. Tá bom, deixa a tela assim, não precisa mexer não, a gente vai seguir na aula, tá bom, gente? Então, assim, gente, ó, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente fala de funções, existe função que é bem simples. A função soma, acabei de mostrar para vocês, ela é bem simples, mas no Excel eu tenho mais de 30, 40 funções, tem muita função mesmo. Então, a gente, à medida que vai desenvolvendo no conhecimento do programa, a gente vai conhecendo novas funções aí, tá bom? Você talvez se pergunte, Aí. mas como é que eu sei quando eu vou usar uma função ou não? Bom, isso vai realmente da gente conhecer o programa. Observem bem que como eu quero somar esses valores aqui, ó, eu aprendi o uso da função soma. Então, através da função soma, que eu vou estar usando essa parte aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só um instante. Estão Pronto. pondo flechinha de novo, Estou tá colocando flechinha de atrapalhando. novo. Quem apareceu flechinha aí, pessoal? Parou as Atrapalha. flechinhas? Não, Não? nem tiraram. Não dá para tirar? Deixa eu ver Aí se... não dá para ver o que você está fazendo. deixa eu ver se eu limpo aqui então. Pera aí. Pera aí que eu vou limpar aqui. Vamos ver se já deu um... Tá. Tudo bem. Ok. Pronto. Já dá para ver, mas deixa eu tirar aqui da telinha para não ter problema, tá? Uhum. Ok. Opa. Bom, vamos lá. Acho que já dá, né? Não vai atrapalhar tanto não. Beleza. Então tá, pessoal. Então a ideia de funções seria essa parte. Aí o que acontece? Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês perceberem que eu consigo fazer cálculo com função, tá? Somente função, tá, gente? Mas eu também consigo fazer usando função e soma. Então vocês vão perceber aqui nesse exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa conta aqui, ó. Eu somei a nota 1, 2, 3 e 4. Eu queria que vocês olhassem essa tela aí e eu queria saber se vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida aí, como é que vocês estão. Dá uma olhada
na forma como eu estou usando essa função. Tá claro para vocês? Sim. Tá. Tá. Não preciso explicar ela assim, o que está acontecendo aí. Por mim, não. Tá. Então vê aí, tá, gente? Deixa eu só dar um recado que falta aluno na turma aqui. Tá, vamos lá. Então, gente, ó, aqui eu acho que não preciso explicar, né? Vocês entenderam que eu estou usando a função média, entenderam que ele vai tirar a média desses valores, e quando ele te pede para ele executar, o que, que ele faz? Ó, ele mostra a média. A média desses três valores é 7,5, 7,25. Reparem que aqui, ó, é apenas a função soma que eu estou usando, que ela só soma os valores. Então, ó, reparem que o nome da função muda, a área é a mesma. Observem aqui, ó, que o nome muda, né, média agora, e a área também é a mesma. Então, são resultados diferentes por conta do nome da função que a gente está usando. Então, isso é importante entender a ideia do uso da função. Agora, eu queria que vocês observassem aqui onde eu vou colocar numa cor diferente, ó. Vou colocar aqui nesse destaque para vocês verem. Eu queria que vocês observassem como que eu calculei essa média aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui e eu queria que vocês olhassem com calma, ó. Tá aí na tela de vocês, ó. Olhem com calma. E eu queria saber se está claro para vocês ou se eu explico, se eu comento. Dá uma olhada. Por mim, tudo bem. Sandra, com você tudo bem? Uhum. Nádia, tá claro para você ou você quer que eu comente? Não tem problema, tá, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá certo, gente, Sim. né? Tá tudo bem, né? Ó, ele está somando esses valores e depois que ele soma, ele divide por 4. Então, reparem que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma mistura, né? Ó, a gente tem uma mistura de função, né? Ó, função com fórmula, né? Eu estou usando função, mas também estou usando fórmula, tá bom? E aqui, ó, aqui em cima, a gente só está usando a função, né? Somente a função, tá ok? Aí eu vou puxar um pouquinho a minha planilha aqui, que eu queria que vocês percebessem. Agora, esse exemplo aqui, ó, que eu vou deixar ele numa cor aqui, meia verde aqui, ó, verde mais fraquinho. Eu vou mostrar para vocês o que, que vocês têm lá para calcular a média. Dá uma olhadinha lá, ó. E nesse caso, pessoal, a gente vai chamá-la de fórmula, né? Ou seja, ó, ela não é uma função, ela é só uma fórmula, tá bom? Sandra, tá claro para você como é que esse cálculo está sendo feito? Sim. Tá legal então, gente. Ó, aí eu só queria mostrar para vocês a questão do uso do parênteses, tá bom? Esse parênteses aqui ele é importante nesse caso. Por quê? Ó, aqui ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai né, ó, calcular esse endereço mais esse, mais esse, mais esse. Depois que ele somar, ele divide por 4. Reparem bem como é que eu falo, gente. Ó. Depois que ele somar tudo isso, ele divide por 4. E esse depois é por causa do parênteses, tá bom? Eu vou tirar o parênteses aqui, ó. Ele não vai dar erro, ele vai calcular, tá? Ó. Ele vai calcular. Vou dar Enter, ó. Ele calculou. Só que a média que ele está mostrando, ela não está correta e está diferente aqui das médias anteriores. Ó. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui é que ele está pegando o C5 e está dividindo por 4. Depois que ele dividiu o C5 por 4, é que ele vai somar com os outros valores. Então, é importante a gente colocar o parênteses, tá? Para que ele entenda o que ele tem que fazer, tá bom? Então, do jeito que está aqui, se eu der Enter, ele vai pegar o C5, ou seja, ó, ele pega o número 9, divide por 4, aí o resultado ele soma com esse,
soma com esse e soma com esse. É o que está acontecendo, ó. E aí a gente sabe que essa média está errada. Então, Uhum. o Excel ele não é inteligente para perceber que isso aqui está errado. Para ele, o cálculo é esse. Na verdade, ele vai entender, quando você coloca um parênteses, que você está priorizando o cálculo. Você está dizendo para ele assim, ó, primeiro faz esse cálculo, para depois fazer o outro cálculo. Então, é isso que a gente está dizendo para ele, tá bom? Ok, vamos Certo. passar então uma função diferente agora. Eu sei que vocês devem ter visto já, eu acho que a função mínima, a função máximo, por exemplo, ó, a função máximo, quando eu uso a função máximo e eu informo uma faixa de valores, ó, eu só estou trabalhando com a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Quando eu uso a função máximo, e eu informo a área de valores, olha o que acontece, ó. Ele me mostra ali o número maior, né, o número máximo naquela faixa de valores. Deixa eu transferir ela para cá, para ficar na mesma coluna. Pronto, ó. Ok. Então, vocês viram nas aulas e vocês viram na apostila, porque eu pedi para vocês verem até a página 45, que nós temos várias outras funções, tá bom? Então, tem função aí que para vocês já não está tão complicado. É o caso da função soma, média, eventualmente da função máximo, tá bom? Agora, eu vou dar um exemplo aqui, a gente já está um pouco adiantado nos nossos estudos. Eu vou usar um pouquinho, gente, uma função chamada função condicional, tá bom? O que é uma função condicional? É uma função que ela vai responder alguma coisa condicionando a algo, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar assim, ó, o nome da pessoa, por exemplo, o Pedro, tá? O Pedro. E aqui embaixo eu vou colocar a idade do Pedro. Faz de conta que o Pedro tem 15 anos. Aqui é só efeito ilustrativo, para vocês verem a aplicação da função condicional. No caso dessa função condicional que eu vou passar a função C, tá bom? Para mim trabalhar a função C, gente, eu tenho que fazer desse jeito, ó. Eu tenho que usar igual C, aí eu abro parênteses, eu tenho que colocar uma condição, uma pergunta, aí vem o ponto e vírgula, aí vem a resposta para a questão verdadeira, de verdade, e depois vem a resposta para a questão do falso. Então, toda vez que você for usar a função C, você tem que obedecer essa estrutura de colocá-la. É lógico que aqui é endereço ou valores. Aqui pode ser endereço ou valores ou texto. Então, vamos usar um exemplo aqui para vocês. Ó. Quando eu colocar a idade de uma pessoa aqui, ó, eu quero saber se ela é maior de idade ou não. Para isso, eu vou condicionar se a idade dela é maior, ó, usando o sinal de maior, ó, maior ou igual a 18 anos. Se a idade dela for maior ou igual a 18 anos, eu quero que ele mostre assim, ó, maior de idade. Se a idade dele for menor do que 18 anos, aí eu quero que ele mostre isso, ó, menor de idade, tá bom? Você pode escrever aqui o que você quiser, desde que seja entre aspas, você pode escrever qualquer coisa. Eu vou colocar assim, ó, por exemplo, você, tá vendo? Ó, você, né, ó, é menor de idade, tá vendo? Então, o que a gente vai escrever ali, ele vai mostrar. Reparem, pessoal, quando eu coloco aqui a idade do Pedro, 20 anos, ó, ele muda lá embaixo sozinho. Se eu colocar 17 anos, ó, ele muda sozinho. Se eu colocar 18 anos, ele muda sozinho. Isso não é mágica, isso não é truque, isso, na verdade, é o uso de uma função, né? Eu vou mostrar aqui de novo, ó, que eu estou comparando, né, ó, o que tem no J4. O que tem no J4? Ó, a idade, né, de alguém. Eu estou comparando se o J4 é maior ou igual a 18. Se isso for verdadeiro, ele executa o que tiver aqui dentro. Se isso for falso, ele vai executar o que tiver aqui, tá bom? Então, o uso da função C
a gente tem que entendê-la como funciona, depois praticar em algumas situações, e aí vai ficando mais claro, e você vai perceber que ela tem várias utilidades para nós, tá bom? Sandra, você já tinha visto, ou já tinha usado a função C? Já o professor já tinha dado. Já tinha passado? Já. Tá. Ok. Nath, Já. tudo bem com relação à função C? Tudo. Tá bom. Agora, então, vamos, então, gente, a aquela função que todo mundo, quando vê, tem alguma dificuldade, que é a função PROC-V. Vocês chegaram a ver a função PROC-V? Começando. Sim. Começamos, né? Tá legal. Então, existe a função PROC-V, tá bom? O uso da função PROC-V exige que a gente tenha uma planilha com bastante conteúdo. Eu vou dar aqui um exemplo rapidinho para vocês, tá? Ó, por exemplo, ó, código, tá vendo? Nome e bairro. Na apostila vocês têm lá um exemplo diferente, mas a ideia aqui é a gente estudar aqui como que a função ela funciona, tá bom? Então reparem aqui, ó, que eu coloquei aqui código, nome e bairro. Eu vou colocar aqui o código 2 e aqui eu vou querer que ele me traga o nome e o bairro de quem é do código 2. Então eu tenho que ter em algum lugar da minha planilha, gente, uma tabela que tenha esses dados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o código 1, tá? Ó. Então, código 1. Tem que ser desse jeito, professor? Não, pode ser feito de outras formas, tá bom? O uso da função PROC-V como a função C é bastante amplo, tá bom? Aqui, só para efeito de aula, eu vou colocar só 3 pessoas, tá? Ó, a Maria, o Carlos e o Pedro, ó. Pronto. E aí o bairro, eu vou colocar assim, ó, Penha, Centro, tá? E aqui eu vou colocar Pinheiros, tá vendo? Ó? Pronto. O que acontece, gente? Quando eu colocar aqui o número 1, ó, eu queria que ele me trouxesse o nome de quem é o 1, que seria Maria. E o bairro teria que trazer o bairro da Penha. Mas ele não faz isso, né, assim, sozinho. Para ele fazer isso, nós temos que usar a função PROC-V. E aí, como é que funciona? Aqui, ó, é onde eu coloco o que eu quero que ele procure, ó, que ele busca. Só que nada está acontecendo, porque não coloquei nada aqui. Então, quando eu uso a função PROC-V aqui, ó, igual, né? Aí eu tenho que usar alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro que eu coloco logo depois do parênteses, gente, é assim, ó, é o que eu estou procurando, tá? Ó, eu estou procurando esse número, tá bom? Aí, depois do ponto e vírgula, eu informo uma tabela para ele saber aonde é que ele vai procurar esse número 3. Eu estou informando para ele que ele deve procurar o número 3 no endereço F10 até o endereço H12. Tá vendo? Ó? E por último agora, eu informo para ele o número de coluna que eu quero que ele me traga a informação. Eu coloquei o número 2 aqui, então vocês têm que olhar desse jeito, ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então ele vai trazer o que tiver na coluna 2, se ele achar esse código aqui, tá? Quando eu dou Enter, observe que ele traz o nome do Pedro, tá bom? Então, eu digitei o código 3, ele me trouxe Pedro. Quando eu digito o código 1 aqui em cima, ó, o nome correspondente ao código 1 é a Maria. Maria. Quando eu digito o código 2, é o Carlos. Olha que interessante, né, gente? Ó, se eu tivesse 100 nomes aqui, 200 nomes, 500 nomes, ele iria encontrar rapidamente, né, e trazer o nome para mim, porque ele pesquisa muito rápido, tá bom? Agora, para mim fazer o bairro aqui, pessoal, eu vou repetir toda essa estrutura aqui, ó, aqui embaixo, e no final eu vou mudar para o número 3, que seria o quê? Ó, da terceira coluna. Vamos fazer, ó. Então, aqui, ó, igual PROC-V, abro parênteses, tá? Estou procurando isso, ponto e vírgula, estou procurando aqui, ponto e vírgula, e quando ele achar, eu quero que ele me traga o que tem na terceira coluna, tá bom?
Reparem quando eu digito o código 1, ó. Quando eu digitar o código 2. Na próxima aula, eu vou voltar o uso da PROC-V, que eu vou mostrar outras situações para vocês, tá bom? Sandra, para usar a PROC-V, isso aqui é importante. Você percebeu que eu coloquei aqui numa ordem numérica, ó, 1, 2, 3, tá? Isso. Sim. Ele procura dessa forma, em ordem. Então, ele vai dizer que ele não achou, né, quando ele chegar no final e perceber que o número ele não encontrou. Então, eu tenho que manter uma ordem aqui, senão vai dar problema. Eu queria que vocês observassem aqui na função agora, gente, ó, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Olha que interessante, ó. Então, eu coloquei o número 1. O número 1 é a primeira coluna, né? Olha o que acontece, ó. Ele não dá erro. Quando eu peço para ele buscar um código, ele achou, e aí ele traz o correspondente daquele código. Aqui embaixo ele está repetindo o número, por quê? Ó, eu pedi para ele trazer o que tem na coluna 1, que é o próprio código. Se eu pedir a coluna 3, aí ele também vai colocar o bairro no nome, aí vai ficar tudo estranho, né? Porque eu coloco 1, ele mostra tudo o bairro, tá bom? Porque eu pedi para ele trazer o que tem na coluna 3, tá? Então, o uso da função PROC-V, depois que você entende como que a estrutura funciona, você que controla o que você quer buscar, né? É obrigado a buscar na sequência, professor? Por exemplo, vamos imaginar aqui, gente, ó, que eu tivesse o celular da pessoa, tá bom? Que eu tivesse, por exemplo, a profissão dela, tá vendo? Ó? A profissão. Eu posso trazer aqui, ó, tá? Se eu tiver lá, a profissão da pessoa, tá? Eu não sou obrigado a trazer o celular. Eu posso pular o celular e colocar o código da profissão. Para isso, lembrando, eu tenho que estender a planilha até aqui. Então, quando eu for colocar aqui o PROC-V, né? Se eu digitar aqui PROC-V, ó, por exemplo, PROC-V, procura, né? Ó, procura isso, procura onde, ó? E aí eu tenho que informar, gente, ó, tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, qual é a coluna da profissão? 1, 2, 3, 4. 4. E aí eu fecho, ó. Ele vai trazer em branco porque o código 1 está sem profissão, mas eu vou colocar lá motorista, ó. Motorista. Reparem que ele vai colocar lá, vamos ver lá, ó, ele vai ter que colocar motorista. Deixa eu entender aqui por que ele não colocou motorista. É 1, 2, 3. Ah, sim, é porque a coluna é 5, ó. 5. Isso, perfeito, ó. Trouxe motorista, né? Se eu colocar o código 2, a profissão vai ficar em branco, por quê? Porque não tem profissão, né? Ó, a pessoa 2 eu não coloquei. Se eu colocar profissão, professor, então, por exemplo, dentista, né? Ó, dentista. Ele vai colocar lá dentista. Agora a gente tem, né, duas profissões que ele vai pegar, ó, e ele faz automaticamente. Tudo bem, gente? Ok? Tudo bem. Sandra, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, pessoal, ó, a nossa aula, ele vai ter que fechar aqui porque ele quer que eu grave já. Eu pergunto a vocês se eu posso passar as atividades para vocês e aí a gente retomar nossa aula na semana que vem. O que você acha, Sandra? Você quer mais um tempinho de aula? Não, tudo bem, pode passar aí. Posso passar a Pode me atividade? passar. Tá. É. Então eu vou fazer assim, Nádia, ó, presta bem atenção. Tudo Eu, bem. eu puxei uma tela aqui, ó, onde tem as aulas que foram gravadas e o número da, das páginas na apostila, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, ó, a função PROC-V que eu estou falando com vocês agora, ela está gravada na aula 8, né? Lá na apostila está na página 43 até a página 50. Quando vocês forem lá na aula 8, vocês vão ter acesso a um vídeo que está lá na aula 8, tá bom? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, uma outra tela, que eu vou pedir para vocês assistirem esses vídeos aqui. Eu vou deixar passando esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Essa aula eu preciso que vocês assistam, Ok. tá? Agora eu vou mostrar aqui a atividade que eu vou passar para vocês verem em casa. Só um minuto que eu vou abrir aqui.
De só no cigarrinho. De vez em quando. De Preciso vez em parar quando? dessa mania horrível. Isso Ah, é Oi? triste, Sandra. é mesmo, né? Pessoal, eu acho que ele está Eu fechando a nossa aula aqui, tá? Eu vou interromper aqui, porque ele Ah, está fechando a aula, tá bom? Tá. Gente, eu ó, gravei a aula, eu vou passar a atividade para vocês então no WhatsApp, tá legal? Eu faço um videozinho e complemento lá para vocês a aula, tá tá, ok? Se Tá cuidem ok. aí, tá bom? Fique com Tá Deus. bom. Até Amém. mais. Tchau. Tchau, Até. tchau, Nádia. Tchau, Sandra. vai bem, Tchau. 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 Bom dia. Bom dia, obrigado. Tchau. Tchau.